Uma boa noite, quem está aqui conosco. Também uma boa noite, quem está nos acompanhando em casa. Nesse final de semana, olhamos para uma das histórias mais conhecidas que Jesus nos traz. Não é uma parábola, é uma ilustração, é um fato do cotidiano do povo que Jesus usa para trazer uma grande verdade para cada um de nós. Que Deus nos acompanhe nesse momento em que nós queremos olhar e refletir em especial nas palavras de Jesus, onde ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que Deus nos abençoe neste momento. Jesus usa algumas coisas durante a sua trajetória, enquanto que ele estava aqui neste mundo. Ele usa algumas coisas de uma forma muito especial para ensinar o seu povo. E por mais que a gente lembre de alguns ensinos de Jesus, as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, as ilustrações de Jesus, elas sempre são lembradas com maior apreço. E essa do bom pastor, quando a gente vai refletir sobre ela, a gente não precisa nem recontar essa história. Vocês já conhecem ela, já ouviram ela muitas vezes. E por mais que alguém de vocês não tenha tanto contato com a palavra de Deus, ao menos em algum momento já ouviu falar sobre o bom pastor Jesus, ou sobre o Salmo 23, ou sobre alguma coisa parecida. É bem provável também que você já tenha ouvido muitos pastores, ou enfim, diversas pessoas, mensagens sendo escritas ou proferidas sobre esse texto tão especial. É um texto muito amplo, um texto muito grande, um texto bonito mesmo, um texto que Jesus quer nos ensinar muitas coisas. Por isso que para o texto de hoje, ou para essa reflexão de hoje, eu quero que vocês lembrem algumas coisas. E eu vou citar aqui três detalhes bem importantes. E que vocês lembrem disso e levem isso para a vida de vocês. Quando a gente lê essa história, facilmente a gente tenta imaginar o contexto que ela foi contada. Mas nós temos aqui em nosso meio, não temos assim grandes criações de ovelhas, enfim, e eu ao menos não sei quanto vocês as conhecem, mas a gente lembra, quando lembra de ovelhas, lembra de uma carne boa para um churrasco, de um bichinho que é criado para isso, enfim, para o alimento. No tempo de Jesus era muito diferente, e esse é o primeiro detalhe: as ovelhas eram os animais mais importantes que se tinha na época. Eles produziam, além da carne, que alimentava, produziam lã, produziam gordura, enfim, que servia para inúmeras coisas, usada em inúmeros momentos diferentes, inclusive para a queima e geração de luz para as pessoas. E assim por diante, a ovelha era um animal muito precioso. O que já muda grande parte daquele nosso entendimento sobre essa comparação de Jesus. Segundo detalhe bem importante, que as ovelhas eram animais com bastante perigos que lhes cercavam. As ovelhas de dia eram cuidadas por um pastor, por um homem, e esse pastor as levava a campos. Jerusalém era cercada por montes altos, e esses montes tinham muitos penhascos, enfim, muitos lugares perigosos. E para que essas ovelhas tivessem o seu alimento, então o pastor pegava as suas ovelhas e ia a algum lugar onde encontrava pastos verdes, como diz o Salmo 23. E era um cuidado muito especial. Durante o dia, além desse cuidado com os penhascos, enfim, com os lugares onde elas poderiam cair e se machucar, tinha muitos animais ferozes ao seu redor, prontas para sempre devorar algum desses animais. E à noite, de uma forma especial, elas eram vigiadas dentro de currais que eram construídos, e ainda hoje se tem isso em Jerusalém, alguns resquícios desses currais que eram cercados por muros de pedra, com torres de vigia e com uma pequena porta onde os animaizinhos entravam e ficavam ali passando a noite. Ali existiam alguns guardas, existiam alguns vigias, e quando a gente lê essa história do começo dela, João capítulo 10, a gente vai ver que Jesus fala de um ladrão que vem para pular o muro, para roubar, enfim, para roubar e matar. Era muito comum isso, ladrões pularem esses muros de pedra para roubar essas ovelhas. Terceiro detalhe bem importante,
que é muito diferente, e provavelmente você já sabe disso, mas eu quero trazer isso para os nossos dias. Cada ovelha ouvia apenas a voz do seu bom pastor, ou do seu pastor que a cuidava. Ao amanhecer o dia, o pastor retornava da sua noite de descanso, ia na porta do curral, as chamava para junto de si, e elas ouviam a voz daquele pastor e elas o seguiam, e não existia troca de ovelhas, porque diz a história que cada ovelha seguia apenas o seu pastor. E guardem bem esses 3 detalhes. Primeiro, a importância, os perigos e ouvir a voz do seu pastor. Pois bem, essa história, quando Jesus a conta, não é apenas uma história bonita, uma história que Jesus quer que a gente recorde até hoje, que a gente releia ela na igreja, de 3 em 3 anos, enfim, de tempos em tempos aqui. E Jesus não quer que a gente entenda ela apenas como uma bonita ilustração que ele usou. Mas sim, Jesus quer cravar no meu coração e no coração de cada um de vocês verdades muito especiais. E a primeira delas que eu quero trazer para vocês é que quando Jesus compara as ovelhas ao seu povo, ele também está dizendo para nós: vocês são importantes, vocês são especiais, vocês são o meu povo. E Jesus chama o seu povo de seu rebanho. Quando nós nos intitulamos assim como ovelhas do rebanho do bom pastor Jesus, isso quer dizer que nós somos muito importantes para esse Deus, e cada um de nós, cada vida humana, cada ser humano pelo qual Jesus morreu na cruz, derramando o seu sangue. E o apóstolo Pedro vai dizer mais tarde, o apóstolo Pedro, quando escreve a sua carta, vai dizer assim, que Jesus, ao derramar o seu sangue, compra para si, a cada um de nós, o seu povo, compra para si, não com ouro e prata, mas com o precioso sangue derramado na cruz. O próprio João vai dizer assim, olha, vocês se tornaram com essa obra de Jesus filhos de Deus, cuidados por Deus. E esse cuidado de Deus, ele se assemelha a esse cuidado que se tinha com esses animais tão importantes na época de Jesus, com as ovelhas. Diz o Salmo 121, versículo 4. Lembram bem desse texto? Que o Senhor Deus não dorme nem cochila. Ele está sempre pronto para guardar o povo de Israel. Assim Deus cuida de cada um de nós. Assim Deus inspirou o salmista Davi a escrever esse salmo tão bonito que a gente sabe quase que de cor, Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu tenho o Senhor como meu pastor, nada vai me faltar. Por mais que nesse mundo eu acho que me falte uma série de coisas que eu acho importante para mim, provavelmente vocês que aqui estão, os que estão em casa, também acham que falta uma série de coisas na nossa vida. Mas, com certeza, quando nós olhamos a fundo aquilo que Deus nos dá, e todo o cuidado que Deus tem com cada um de nós podemos afirmar assim como Davi: nada me faltará, nada está me faltando, porque Deus tem um cuidado muito especial com o seu povo. Nós somos importantes, fazemos parte do povo de Deus. E essa é a primeira grande lição que eu queria que você levasse para a sua vida. Ao ler a parábola do bom pastor, nós precisamos lembrar que nós fazemos parte desse rebanho. Nós somos ovelhas do bom pastor. Jesus nos trouxe para si, derramando o seu sangue na cruz. Depois de nos trazer para perto dele mesmo, o nosso Deus também dispensa uma série de cuidados para cada um de nós. E de igual forma, nós somos cercados ainda hoje, na nossa vida, por uma série de perigos, uma série de tentações que nos cercam. E eu quero trazer um texto que nos fala assim, onde o apóstolo Pedro diz que o diabo anda como um leão ao nosso redor, sempre pronto para nos devorar. Provavelmente você já ouviu esse texto. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Tenha cuidado. O mundo, o diabo, a nossa carne estão sempre prontos com tentações ao nosso redor para fazer com que a gente se afaste daquele que é o grande objetivo de olhar para a cruz de Cristo e caminhar em direção a Jesus. E esse se afastar de Cristo, ele se apresenta hoje de uma série de coisas diferentes. Os perigos hoje ainda continuam sendo os mesmos que aqueles animaizinhos sofriam lá
Ao subirem as montanhas, ao poderem cair num penhasco, um animal feroz devorando essas ovelhas, à noite, algum ladrão tentando tirá-las do meio, enfim, tirá-las do seu pastor. Assim, nós poderíamos citar uma série de tentações, uma série de perigos que nós corremos ainda, hoje aqui nesse mundo. E hoje eu quero lembrar apenas de um, e um bem importante, que nós vivemos nesse período de pandemia. E não só nesse período, mas desde que começou a pandemia. É muito presente hoje a tentação do diabo de nos falar no nosso ouvido que nós não precisamos pertencer ao rebanho de Cristo. Que nós não precisamos estar perto e junto ao rebanho de Cristo. Que eu posso viver a minha fé independente do rebanho de Cristo. E tenho muito cuidado, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 12. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia da sua fé. Hoje muitos pensam que viver a sua fé se resume a ter um momento com Deus, assistindo um culto, como muitos de vocês estão assistindo em casa, e que isso basta. Eu não preciso mais estar aqui presente na casa de Deus. Eu não preciso mais buscar a Deus em sua palavra, através da oração, através de um contato íntimo com Deus, de um conhecimento de Deus e da sua santa vontade. E com certeza você já ouviu alguém dizendo assim: poxa, agora eu posso estar em casa e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus usa essa ilustração das ovelhas, do rebanho do bom pastor Jesus, ele nos lembra de uma forma muito especial que nós precisamos estar unidos ao rebanho. Por isso, cuide da sua fé. Cada um de vocês que aqui está, cuidado com essas tentações que estão ao nosso redor. São perigos que querem nos afastar da presença de Deus. Nós precisamos estar, sim, perto do bom pastor. E para terminar, eu pedi para vocês lembrarem do conhecimento que o bom pastor tem de cada um de nós e nós dele. Lembra do versículo 14 que foi lido, onde diz assim: eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim, Jesus diz, assim eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Como é bom saber que Deus conhece a cada um de nós, sabe do nosso nome, da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, de tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, das nossas doenças, como tem alguns pedidos, das nossas felicidades também, das nossas alegrias, conquistas, realizações. Eu as conheço, diz Jesus, e elas me conhecem. Eu quero parar aqui um pouquinho para refletir com vocês e lançar uma pergunta para a nossa reflexão aqui. Ainda conhecemos a voz do bom pastor Jesus? Nós ainda conhecemos a voz do bom pastor Jesus? Se eu abrir aqui a palavra de Deus e ler um texto bíblico bem conhecido, nós vamos identificar que isso é a voz do bom pastor Jesus? Ou talvez a gente fique em dúvida? Eu creio que não, acho que a maioria de vocês aqui, os que nos acompanham em casa, tomara que sim, tomara que a gente conheça e saiba identificar a voz do bom pastor. Mas hoje existem muitas vozes diferentes, abrindo a palavra de Deus e trazendo uma mensagem muito diferente daquela que o próprio Deus quer trazer para cada um de nós. Existem muitas vozes diferentes e só para a nossa reflexão, não sei quantas vozes diferentes você já ouviu, diferentes da voz do bom pastor. Mas hoje no Brasil existem mais ou menos 2.000 igrejas diferentes, denominações diferentes. E a grande maioria delas fala sobre a palavra de Deus e se diz sendo uma voz do bom pastor Jesus. Agora existem muitos caminhos diferentes apontados por essas igrejas.
Qual é o caminho que você segue? Você ainda conhece a voz do bom pastor? No mundo inteiro existe uma pesquisa que no mundo inteiro existem cerca de 35 mil denominações cristãs diferentes uma da outra, com ensinos diferentes, com pregações completamente diferentes umas das outras. E se compararmos uma com a outra, parece que estamos falando de religiões diferentes. Nem só de visões diferentes sobre o mesmo texto, mas de religiões diferentes. Existem muitas igrejas baseadas em cima do discurso de uma pessoa ou de um entendimento de alguém. Quando Jesus nos diz, vocês precisam conhecer a voz do bom pastor Jesus. Nós conhecemos essa voz? Se já a conhecemos, muito bem, precisamos ouvi-la sempre de novo. Precisamos ouvi-la sempre de novo para não nos confundir e que quando o dia que Ele nos chamar pelo nosso nome, que a gente saiba que é o próprio Deus que está nos chamando. Que é Ele que nos chama, porque Ele nos conhece. E Ele nos chama. Precisamos ouvir muito, muito, muito a voz do bom pastor, que se apresenta a cada um de nós através da palavra de Deus, através de histórias tão conhecidas como a de hoje, através do Salmo 23 e de tantos outros textos conhecidos. Depois de ouvir a palavra de Deus, que Deus nos ajude a ter uma relação com Ele também, de conhecimento mútuo, de conhecimento profundo da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus quer que eu faça, daquilo que Deus quer ou da forma que Deus quer que eu viva aqui nesse mundo. Ao conhecer, ao ouvir a voz, ao ter esse relacionamento com Deus, que a gente também possa seguir além. E para terminar esse momento de mensagem, eu trago para vocês um texto que foi lido hoje, texto de João. João escreve à sua igreja, João escreve a cristãos, e ele escreve no texto de na primeira carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Que Deus nos ajude a também praticar aquilo que nós ensinamos, a viver aquilo que Deus nos diz. Que a sua voz fale sempre aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Que você possa conhecer, que eu possa conhecer essa voz. E que o dia que Deus me chamar, que eu possa sair correndo em direção a Ele. Porque Ele tem a voz que me salva. Como diz Jesus, eu sou o bom pastor, eu dei a minha vida, isso Jesus nos diz, para salvar a de vocês. Que assim seja. Que Deus nos acompanhe, que Deus nos guarde. Pensem nisso. Amém.